essa função como se ela fosse uma função que não tivesse nenhuma importância. Como se o trabalhador saísse de casa da beira do costado, entrasse num barco e fosse fazer os seus embarques de carga lá no meio da Bahia. E no estado do Espírito Santo, ministro, não é diferente. O Espírito Santo tem uma categoria organizada, não é porque está sob a minha administração. O senhor pode fazer um levantamento. Temos aqui o nosso companheiro que falou por nós. E desde 1990, nós temos o primeiro acordo assinado com o CODESA, reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e nós temos feito um trabalho ali de extrema, reconhecido pela CODESA, porque até então a gente procurou se organizar. Eu tive uma visita do Ministério do Trabalho pouco tempo desse atrás, e eu disse para ele, eu tenho que trabalhar para vocês, não é para o meu trabalhador não, porque eu sei que vocês vão vir me investigar. Mas vocês podem me investigar a fundo. Por quê? Esse trabalho é um trabalho feito aqui com muita sequência e a Companhia do Espírito Santo não tem hoje essa mão de obra própria. Portanto que eu fui chamado por uma comissão que foi formada lá exatamente interessada a CEP, e ele falou comigo, como é que você vai ver isso? Eu falei, eu não vou ver nada não. Eu só vou explicar o que acontece e você vai escrever isso para a gente passar para o ministro, para o secretário, para ele ver como é que está sendo formada essa coisa. Por quê? Hoje, eu gerei 40 novos empregos, tem 20 na espera, tem 60 novos homens. Fui dentro da Marinha buscar o treinamento. O comandante disse para mim, ó, você está apto a dar o treinamento para o seu pessoal, porque no Brasil não existe isso. Eu fiz isso, dei um diploma para eles, botei 49 homens lá para dentro, gerando emprego. E hoje, eu queria que o senhor olhasse com carinho isso. Não estou falando nível Brasil, mas na região que existe, eu acho que esses trabalhadores têm que ter essa oportunidade, porque até então tem muitos anos que vem exercendo essa função, muitos anos, e não é justo que chega numa hora dessa, num próprio governo do trabalho, esse trabalhador perde seus postos de trabalho, sua família e tudo. Então nessa região tem que existir isso. Gostaria que o senhor olhasse isso com bem carinho. Se for preciso, o senhor pode me procurar. Está ali Zé Adilson, está Hernando, todo mundo que conhece, Zé Adilson Mário, sou da Federação de Mário, sou da Intersindical do Espírito Santo. E eu estou aqui exatamente por causa disso, porque se for pedir aqui, quem é que representa amarradores aqui, capaz de não ter nenhum. Mas na minha região existe, e bem organizada. Por isso, eu quero que o senhor olhe isso com bastante carinho. Não estou falando nível Brasil, mas região. Mão de obra avulsa, né? Mão de obra avulsa, treinada e qualificada. Ao ponto da Petrobras me procurar, e eu fechei um novo acordo com a Petrobras agora para 3 anos. Então, ela diz o seguinte, eu conheço a sua exclusividade, e através de você ter a sua exclusividade de sua mão de obra, nós viemos buscar aqui porque nós não queremos problema com justiça. Então, eu gostaria que o senhor olhasse isso com bastante carinho, porque a gente não está aqui falando de coisas voando com interesse próprio, a gente está falando de uma categoria que existe de fato fazendo o seu trabalho. Viram? Tem que aí eu pode falar daqui? Pode falar. Alguém levar o microfone para você? Não! Falando para você não é um político. Pois é. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Cumprimentar mesmo. Eu só queria fazer uma colocação, ela é bem específica e bem direta. Embrapote, do Porto de Santos. Nós agora, recentemente, há 2 semanas atrás, né, depois daquela visita que a gente fez, né, lá em Brasília, firmamos um acordo com a Embrapote no período de 2 anos. Eu só queria que o senhor respondesse aqui pra gente qual a visão do governo na questão específica da Embrapote. Por quê? Porque nós temos um acordo firmado com ela hoje, um acordo do qual foi importante, mas não nos agradou totalmente. Mas precisamos fechar. Por quê? Porque a todo momento eles nos falam que eles são um terminal diferenciado, são Matu, e não tem a obrigação de cumprir a legislação como tem os outros terminais, dos quais nós também temos acordo, já estamos trabalhando lá. Com todos os terminais, o único terminal que vinculou trabalhador hoje na categoria de capatazia lá
em Santos. Foi a Santos Brasil, ela tem 30 trabalhadores do ótimo vinculada lá, mas do ótimo. E o restante, todas as outras, Libra, BTP, Rodrimar, Ecoponto, todas elas trabalham hoje com 100% avulso da minha categoria, porque eu fiz um acordo com eles lá, certo? Só que a Embraport, além de não estar, né, filiada ao sindicato deles, ao SOPESP, a negociação dela, né, ela não quis fazer a negociação junto com a Câmara de Controle. Então ela fez a negociação ela sozinha. E a todo momento colocar uma posição para nós que ela tem um entendimento e que o governo falou para ela que esse entendimento é do governo também, que ela não tem as responsabilidades que teriam os outros terminais, por ser uma TUP. Só que ela está dentro do porto organizado. E eu queria que o senhor expressasse aqui para mim, e eu tenho certeza que os outros companheiros também queriam ouvir isso, qual a visão do governo nessa questão? Ela tem que cumprir a legislação como as outras ou não tem? Para a gente definir isso, porque a gente discute uma série de coisas. Entendeu? E para nós, ela está dentro do porto organizado e tem que cumprir o que as outras cumprem. Só isso. Obrigado. Eu queria fazer uma questão de encaminhamento. Gostaria de uma questão de encaminhamento. Bom dia, ministro. Bom dia. É uma pena que nós vamos ter que ralar muito, gastar muito sola de sapato, porque eu que milito no movimento social popular, nós vamos ter que gastar muita sola de sapato para reeleger a presidente Dilma, para manter o senhor lá, que é um técnico conhecedor da matéria. E é uma pena que o senhor não é o nosso ministro. É uma pena que hoje o senhor é um secretário, né, mas técnico conhecedor. E a política é o nosso ministro. Então, a questão de encaminhamento que eu faço é de que antes que o ministro responda todo o questionamento da base, eu gostaria de ouvir, então, qual a posição da nossa federação com relação à poligonal. A posição da minha federação, Federação Nacional dos Portuários, da FECOVIP, para juntar-se às nossas intervenções com relação à poligonal. E quero registrar mais um fato aqui na fala do companheiro King. Vitória do Espírito Santo, o suporte do Espírito Santo, já fez a assembleia e já tiramos lá e estamos em estado de greve enquanto está nublado, a poligonal se reduz ou aumenta? Essa é a minha questão de encaminhamento. Bom, mas eu queria só resgatar o seguinte. Antes dessa discussão toda, nós estivemos na reunião com o ministro e ele colocou para a gente o seguinte: Eduardo, nós precisamos cumprir a lei. Então a lei dos portos, a legislação portuária, ela diz que a partir de um ano da promulgação da lei, o governo tem que, através de decreto, né, regulamentar a questão das poligonais. E obviamente que esse debate que nós fizemos, nós não discutimos em momento nenhum, não estava colocado naquele momento quais os pontos que iam estar no PDZP ou quais os que não estavam. E aí eu estava acompanhando, e eu vou falar de Vitória, não é porque eu sou de lá, não, mas é porque eu sou de lá também. Eu comecei a acompanhar nos jornais do Espírito Santo a movimentação dos empresários, que é legítima a movimentação deles, via imprensa, os mapas do que eles estavam querendo, onde é que eles estavam querendo reduzir, lá, especificamente em Porto Céu, que é na parte de trás, o Porto Molhado, como a gente chama, né? E fui procurar o ministro. Falei assim: ministro, a minha obrigação é o seguinte, até porque, quando o ministro assumiu, nós estivemos preocupados com essa discussão e ao mesmo tempo feliz, que se vocês notaram na falação do ministro, ele declarou aqui, né, e a gente é maduro o suficiente para entender, que a questão burocrática da SEP estava atrasada 2 anos, sob o ponto de vista de vários projetos, inclusive processo, acordo coletivo nosso parado, né, ministro? Plano de cargo e salário parado, as coisas não andavam, muita mídia, muito TRTT e as coisas não andavam. E nós estivemos procurando um companheiro lá na Secretaria-Geral da Presidência da República, ele falou assim: Guterra, fique tranquilo, que o ministro
está sendo escolhido, está sendo nomeado para destravar a SEB. Isso foi a orientação que nós tivemos. Estivemos conversando preliminarmente, ele falou assim: Guterra, vocês vão ter preferência no diálogo conosco, fique tranquilo. Então eu cheguei para ele e falei: ministro, se o senhor for mexer na área do Porto Organizado de Vitória, o senhor trate de procurar os trabalhadores, liga para o meu presidente Hernani, liga para o presidente da coordenação, coordenador Zé Adilson, porque o senhor vai enfrentar uma barra pesada, o senhor vai enfrentar um pessoal organizado e que vai para cima, vai bater de frente com isso. Não foi isso, ministro, que nós conversamos? Então, minha posição com relação... E ele falou assim: Guterra, nós precisamos exercitar essa discussão. Por quê? Porque se o grande problema que nós temos é uma questão de ordem legal. Né? Como é que a gente operacionaliza um acordo para o resto da vida, onde esteja claro que os trabalhadores vão estar garantidos ali? Esse é que é o problema. E a partir daí os companheiros de Vitória com a CEP passaram a transacionar e conversar, e o ministro diretamente com a empresa lá, Porto Céu, e com o sindicato. Lá tem um problema. Quando o King coloca aqui a questão do Porto de Águas Profundas, é por quê? Porque nós estamos vendo que está se falando em investimento lá na parte sul do Espírito Santo, num porto grande, né, com 30% de participação do Porto de Roterdã, com recursos do BNDES, e no município de Presidente Kennedy, que é lá quase que na divisa com o Rio de Janeiro. Um porto que vai fazer uma concorrência desequilibrada e desleal com o Porto Público de Vitória e com os outros terminais, onde nós temos acordo. Então é uma questão, viu, Jair? É uma questão, obviamente, que a minha posição com relação à poligonal, aí é botar o Porto de Praia Mole dentro da poligonal também. Essa é a minha posição. Não é não reduzir. A posição nossa é botar a Porto Nave dentro do Porto Organizado, botar Itapuá dentro do Porto Organizado, resolver o problema de PCM, resolver o problema de Suape. Mas como o ministro falou assim: Guterra, nesse momento nós não temos condição de fazer isso, até porque tem uma questão de retroatividade que se entende que não pode voltar para prejudicar essas coisas todas. Não vou entrar nesse tema. Mas a nossa posição foi essa. Né? Então, nós somos contra qualquer redução que prejudique o mercado de trabalho dos companheiros, dos nossos companheiros registrados no órgão, e também prejudique a receita das companhias docas. Que isso, os gestores que estão aí hoje, com raríssimas exceções, mas com raríssimas exceções mesmo, não tem essa discussão econômica de equilíbrio financeiro, e depois não tem dinheiro para pagar o nosso porto, o nosso fundo de pensão, né? Que é um problema sério que está aí. Então essa questão institucional sobre o ponto de vista de poligonal, ela está ligada ao trabalho, nosso trabalho avulso, às companhias de docas, e a luta nossa institucional de sindicato contra monopólio, né? E monopólio de operações portuárias, e a questão que foi colocada aqui pelo companheiro Nazareno, questão de tarifa, preço e custo das operações portuárias no Brasil hoje. Então essa é a minha posição. Bem, companheiros, eu acho que foi muito oportuna a colocação do Jair aqui. Eu acho que a gente realmente tem que falar, embora eu tenha falado um pouco no início sobre as poligonais. Na verdade, antes de... A lei previu que teria um prazo de 12 meses, quer dizer, dentro de 12 meses, dentro de um ano, ele teria esse prazo para verificar as poligonais. Eu já até, em uma reunião que nós tivemos com o ministro, eu falei: eu acho que esse prazo já passou. Eu acho que eu acho que talvez isso aí... Eu acho que isso aí é o seguinte: poderá acontecer uma judicialização de alguma coisa, mas espero que não aconteça. E a nossa preocupação com a poligonais é o seguinte: nós temos nos portos brasileiros, ministro, dois degraus de privatização. O primeiro degrau de privatização são os arrendamentos, ou seja, as concessões através de arrendamentos.
não deixa de ser um tipo de privatização que você passa para a iniciativa privada a operação portuária através do contrato de arrendamento. Mas esse primeiro passo, ele é nocivo, vamos dizer, é nocivo diretamente aos empregados de companhias docas, primeiro passo de privatização. Ele, no que diz respeito aos trabalhadores avulsos, que trabalharam sempre para os operadores portuários, para as agências, depois dos operadores portuários, ele continua, não afeta tanto, primeiro passo. O segundo passo de privatização seria as autorizações. É um segundo passo que é mais drástico para nós. O segundo passo de privatização, a autorização subdivide em dois segmentos. Um segmento que é terrível, que seria os TUP dentro de área de porto organizado, e os TUP fora de área de porto organizado, onde até o Ministério Público demonstrou um desconhecimento em relação ao TUP dentro da área de porto organizado. Então, o artigo 4º da lei revogada previa que quem tivesse o domínio único da área, dentro da área de porto organizado, poderia ter o contrato direto, teria o contrato de adesão direto com o governo federal como autorizatário, como autorizado. Então, é um TUP dentro da área de porto organizado, sim. Infelizmente, contra os nossos pleitos lá no processo legislativo, teve muitos companheiros que não entenderam até a minha posição particular, que eu fiquei como chato no relator, que eu dizia que estava errado, que não podia, nós tínhamos uma maneira de regularizar a questão dos TUP dentro da área do porto organizado com a nova lei. Porque esses TUP estão tendo um tratamento, eles estão trabalhando dentro do quintal do porto público, com privilégio de porto de fora do porto público. O pior é, então veja bem, nós queríamos regularizar, mas não houve entendimento político na hora e prevaleceu o artigo 58 e 59, que não só manteve aqueles terminais que estão operando, como também manteve o direito daqueles que não construíram o terminal, mas tinham requerimento para tanto. 2 minutos. Quer dizer, o caso lá da Ponta do Poço, lá no Paraná, os caras não construíram nada, mas tem um requerimento de, acho que 2005, sei lá, e outros aí. Então isso aí ficou ruim. Então nós temos isso aí. E, além disso aí, nos preocupa mais que eu vi em diversos, entre os 17 portos que estão indicados para alterar o original, eu vi em muitos portos que tem terminais, tem portos que tinha determinada área dentro da área do porto organizado, não tinha requerimento de ninguém ainda para transformar aquilo num TUP, e elas estão seccionadas ficando fora. Eu vi em Ilhéus, eu vi em Natal, eu vi aqui em Aratu. Pelotas? Não, Pelotas não está incluído aqui. Não. Tem Pelotas, exatamente Pelotas. E outros portos. Então, na verdade, ministro, nós estamos aqui com o 3º grau de privatização. Nosso entendimento até pode ser até teológico, mas é um 3º grau de privatização. Primeiro seria os arrendamentos, segundo os TUP dentro do próprio porto organizado, o terceiro os TUP que já existem, e quarto esse tipo agora que eu vou ajudar. Então, na verdade, isso nos preocupa. Nos preocupa, e a gente tem que passar essa preocupação já com relação a Vitória. Nós temos ajudado como federação, até na redação do acordo que estão fazendo, temos sugerido redação, com relação a Angra dos Reis, nós mandamos um documento, até tirou o documento, mandamos. Com relação a Paranaguá, a gente antes estava preocupado, mas acabou que Paranaguá ficou fora. Então, nós estamos preocupados, a nossa posição é isso aí. Nós entendemos que a poligonal pode ser o 4º passo de privatização. Nos preocupa também. Então, essa é a posição nossa da Ferrovia. Obrigado. Vamos lá, tem bastante coisa. Nazareno tocou em algumas questões aqui com relação a Pará. Nazareno, Vila do Conde ainda não tem uma decisão formada sobre a questão poligonal, está anotada sua preocupação?
está notada a preocupação e a gente vai levar isso em conta. Sobre o futuro do Porto de Belém, recentemente a gente guindou o Jorge Luiz, a presidente da CDP, tem a missão de definir no Porto de Belém, além do que a gente já projeta, aquela expansão para o outeiro, ele também tem que fazer adequação de acesso, mas qual é o futuro do Porto de Belém? Essa é a pergunta que eu coloquei para o Jorge, de forma retórica, mas é dever dele elaborar alguma saída para isso. Porque os recursos ainda vão para o DPC. Duas coisas. Primeiro, é difícil tirar alguma coisa das Forças Armadas. Segundo, o DPC também não está vendo a conta de dinheiro. O pessoal dá uma contingenciada bonita. Tem uma observação aqui sobre Angra, foi a contribuição, está na consulta pública, a gente vai levar em conta. Até posso pedir para o Domênico fazer uma discussão no CAP, mas naquele espírito de CAP consultivo, porque o CAP pode tomar uma posição, deve tomar uma posição, mas ele não pode vincular tudo. Mas eu topo de pedir para o Domênico fazer a discussão o mais rápido possível, até para dar uma instruída adicional no que foi colocado na consulta pública. Borba foi o seguinte, você perguntou Intermarítima se vai ter licitação. Antes, você perguntou sobre a consulta pública, por que não teve resposta? A resposta é a seguinte: o TCU mandou fazer outra consulta pública. Então a gente vai ter que abrir aquilo novamente, e está mantido até o momento a área de licitação da PECOM 2. Eu acho que essa é a área do Intermarítima que você está falando. Não, tem uma área. O Intermarítima é o seguinte: então um contrato celebrado em 1990, que não passou por adequação, então não tem possibilidade de ser prorrogado. Não tem? Não tem. A lei vedou aquele dispositivo. Então venceu o arrendamento em 2013. Está se mantendo, se não me engano, com liminar. Ele tem um pedido lá de reequilíbrio. Agora, para nós, todos os efeitos, apesar de a licitação está sem contrato, no final das contas. Então ele está lá para ser licitado e está mantido. Isso o TECOM 2 também não mudou nada. O Cristiano falou, vai a terminais portuários, está em anúncio público, isso não é mais um uso, não. Fizeram um pedido na ANTAC, e aí, aquela área toda do governo do Estado, ou era toda do governo do Estado, o governo do Estado já tinha solicitado há algum tempo, que as áreas dele ficassem fora da poligonal. O que foi apresentado para o terminais portuários hoje não tem conflito com o terminal, mas está em anúncio público. Não tem conflito com o poligonal, mas está em anúncio público. Certifique-se que está publicado na ANTAC, está correndo os 30 dias de anúncio público. Então isso não é segredo para ninguém, isso está já em processo. Não, mas, desculpe, mas a área do Porto de Aratu, o pessoal já anexou para a Bahia Terminais e essa área do Porto de Aratu está dentro da poligonal do Porto de Aratu. Verifique se a área que eles colocaram em anúncio público é essa e está dentro da poligonal. Porque ela está colocando em anúncio, tem que estar resolvida o uso e posse, para ela colocar em anúncio. Nesse sentido, se está dentro da poligonal e está em anúncio, aí tem um conflito. Mas verifica lá, porque está no site da ANTAC, tá bom? Está na fase de anúncio público. E até a hora de se manifestar é essa. O Cristiano falou de Ilhéus. Concessão não, ele faz uma discussão que teve. Não sei se você se lembra quando foi lançado o Pio Portos, eram 159 áreas para arrendamento, e o estudo de duas concessões, que eram Imbituba e Ilhéus. Lá no anúncio, em dezembro de 2012, isso tinha sido colocado. Essencialmente porque Ilhéus. Estava se vendo alguma coisa que já mudou hoje, que tem interesse, que Ilhéus não comportaria mais do que um arrendamento. Então, um arrendamento e concessão fica uma coisa muito próxima uma coisa da outra.
Tá? Hoje já tem interesse em mais de um interessado em área de arrendamento ilegal, então isso traz uma outra realidade. Em Bituba, mais ou menos da mesma linha. Bituba era um porto concedido, foi concedido em 1943, se eu bem me lembro, e o contrato expirou em 2013, teve toda uma briga, 2012 aliás, teve toda uma briga, e finalmente foram desalojados, e aí isso foi delegado ao governo do estado de Santa Catarina. E amarrando com a pergunta que foi feita sobre, eu acho que foi o Galinho que fez, sobre empresa pública, ou não, desculpa. Quando a gente conversou com o pessoal de Santa Catarina, a CEP sugeriu fortemente que ao assumir, fizesse na forma de uma empresa pública ao invés de ser uma autarquia, como uma administração como acontece em alguns lugares. Não existe um programa mandatório para que todos os postos delegados se organizem na forma de empresa pública. Mas nós, na SEB, acreditamos que essa é a melhor forma de organização. Você vai ter não só um CNPJ apartado, mas você tem como introduzir regras de governança que são diferentes da regra de governança de quem é órgão público. E a gente acredita que com isso abre espaço para aprimoramento e melhoria da atividade. Já conversei algumas vezes com o Disseu sobre isso. O Disseu, a primeira reação dele quando eu levantei essa conversa foi: bate, você não está pensando em caçar a delegação, não. Eu falei: não, Disseu, longe de mim, não vou arrumar guerra com você. Eu falei: pô, pensa nisso com carinho. A gente não está assim, num programa mandatório, de que todo mundo tem que se transformar em empresa pública. A gente acha que é o melhor caminho e procura convencer. Nas novas delegações que eventualmente vierem a aparecer, aí a gente vai procurar forçar nessa direção. Mas as já existentes a gente não vai arrumar uma guerra por conta disso. Mas a gente acha que é uma organização melhor. É essencialmente isso. Teve uma pergunta. Não. O que mais? Deixa eu tentar entender minha própria letra aqui. Sim. Bom, o pessoal do Espírito Santo realmente está bem focado na questão do poligonal, está na cara. Eu acho que todos vocês no Espírito Santo em particular. E, novamente, nosso compromisso aqui sempre poligonal é fazer uma discussão ampla, uma discussão transparente, para evitar a perda dos trabalhadores. Privatização, a geração 4, pode até querer entender dessa forma, se ficar eventualmente claro um dia que a política do governo é reduzir as poligonais para estrangular os postos privados, mas essa não é a diretriz dos postos públicos, essa não é a diretriz deste governo. Então, reafirmo, o que está nos norteando com a questão de poligonal é a tentativa de delimitar precisamente a área do porto organizado e sua possibilidade de expansão para fins de otimizar a atividade. Aí a gente pode errar, gente. E por isso a gente está usando consulta pública. Na hora que a gente errar, consulta pública, contribuição consulta pública é uma coisa. A outra, quando a gente bota a cara aqui, reclama, bota o dedo na minha cara, cobra. Você está sendo incongruente com a sua proposta. Ok, a gente pega e olha. Eu não lembro de cabeça cada uma das 17 poligonais aí colocadas. A gente está aqui para o debate, é para isso mesmo. O que eu posso reafirmar é o seguinte, que eu falei no início. A gente não está buscando gerar prejuízo para o trabalhador, muito pelo contrário. Bom, aí a gente cai no caso de Santos, que foi colocado pelo Emílio, isso. Eu não estou respeitando muita ordem aqui, não. Eu vou da forma que o fluxo vai passando aqui na cabeça. Os casos de TUP dentro dos postos organizados, falta aquele negócio dos advogados se decidirem, para os advogados do governo darem um parecer definitivo, para eu poder tomar uma atitude mais positiva. O que a gente, na ausência de um parecer definitivo sobre o assunto do âmbito legal, governamental ou do judiciário, a gente tem estimulado a negociação aberta,
com uma mediação governamental. Foi o que aconteceu, tá? Com o Embraporte. Eu sei que os trabalhadores não ficaram felizes com o acordo com o Embraporte, agora o Embraporte também não ficou feliz com esse acordo. A gente vai buscando equilíbrio até que fique claro, porque aí tem um vácuo, aparentemente tem um vácuo, não sei se de interpretação ou de previsão legal para esses estudos que estão dentro do portal realizado. Muita coisa acontece em termos de usos e costumes. Então, pelo que eu tenho registro, vocês não têm muita briga lá com a turma da Cutralha e com a turma da DAO, que são portos que estão lá em Santos, porque tem lá os usos e costumes que já estão estabilizados. Tá? Eventualmente, eles poderiam querer mudar de opinião, mas parece que nada, tá? Tudo muito tranquilo. No entanto, com o Embraporte, que é uma coisa nova, e já veio, tá? E já veio com atenção antes mesmo da Lei 12.815, aí gerou todo um movimento que até ganhou contornos bastante duros, vamos colocar dessa forma, mas que, no final das contas, empurrou, tá, no sentido da formulação de um acordo que, inicialmente, tá, não é um acordo, tá, que agrade a nenhuma das partes. Todo acordo o pessoal tem que abrir mão de alguma coisa, não fica meio preocupado. Agora, efetivamente, a gente precisa de a clareza jurídica, tá, para que o governo possa entrar e arbitrar alguma coisa. E hoje não tem essa clareza. Por isso que tanto a Secretaria-Geral quanto nós temos estimulado, tá, e feito apelo, tá, para que a negociação seja uma negociação aberta, franca, e ao mesmo tempo, desculpe o termo, ajuizada. Eu acho que as duas partes estão tendo aí uma maturidade nesse processo negocial. Claro que se em algum momento surgir algum entendimento jurídico que obrigue, que determine a ação governamental no sentido A ou B, tá? Porque o governo tem, antes de mais nada, que se pautar por uma previsão legal, veja a concepção jurídica brasileira é essa, aí o governo fará. Tá? Mas hoje ainda existe, no meu entendimento, no entendimento da SEP, um vácuo em termos de para que lado se arbitra. Portanto, a gente estimula muito o processo negocial aí. Bom, está anotada aqui a preocupação com os amarradores, agora em particular com os amarradores do Espírito Santo, que o Coelho chamou também a atenção aqui. Bom, RUI, empresas públicas. Bom, a regulamentação da guarda portuária. Gente, vocês sabem qual é o problema que a gente vive no final das contas. Tem situações muito díspares Brasil afora. Tá? Se o governo colocar, marcar tudo de um lado, tudo do outro, a gente vai ter uma confusão numa das pontas. Então, o que a gente vai ter que ter, no meu entendimento, é a delimitação das funções específicas, tá, em delegáveis, tá, e a partir daí construir, tá, uma concepção de guarda portuária, tá, focada nisso. Isso é a diretriz que a SEP tem se pautado, tem debatido, eu tenho apanhado, quer dizer, o Xavier vinha apanhando das autoridades portuárias sem parar, tá, vinha apanhando também dos trabalhadores, tá, e agora, trocou a gente. Tá, saiu a cabeleira e a barba do Xavier e entrou a minha careca. Tá, então, eu vou ficar tomando pancada aqui, mas a gente vai ter que caminhar numa linha desse tipo, porque são realidades muito díspares no Brasil. E sim, a gente está assim atrasado, temos que organizar minimamente esse ambiente. Bom, foi colocado aqui no Galinho o problema do Iara Brasil, que está a todo vapor, e agora movimentando carga de terceiro, então vai drenar. Eles podem movimentar carga de terceiro, a lei garantiu dessa forma. E a gente não tem, tá, o governo brasileiro, no atual arranjo legal, ele não tem como fazer nenhuma restrição a isso. Tá? O que os órgãos reguladores, em particular a ANTAC, pode fazer e deve fazer é a fiscalização para ver se eles estão cumprindo todos os outros preceitos que eles têm que cumprir. Agora, não posso mais evitar que movimentem carga de terceiro. Então, as técnicas, essa parte dura, tá, que realmente bateu
para ter o pesado. Bom, acho que eu passei aqui por todos os assuntos. Menos o Porto de Águas Profundas, ministro. Sim, não, Porto de Águas Profundas. Vitória. Da vistoria física. Sim, vistoria física. Conheço pouco do setor, mas a informação que eu tenho, que não é nem de boca e de leitura, é que vistoria física em 100% de contêiner não se faz mais lugar nenhum do mundo. Tá? Eu acredito que isso pode vir a ser sanado com modernização de scanner. Tá? No entanto, hoje, se a gente colocar vistoria física em 100%, aí o Porto de Rocha começa a aparecer como alternativa. Porto que, aliás, a gente já apelidou, tá? Dado o medo que o Mantelli tem do Porto, a gente apelidou de Porto de Soares. Tá? Que vai morder a BTP. Mas isso é brincadeira, a parte de Rocha. Mas a saída pode ser através de scanner. Tem que ser scanner, mas o problema é a velocidade de escaneamento também. Não, mas tem que passar no gate. Se você for fazer 100%, tá, levar 5 minutos por scan, no volume de movimentação que você tem hoje no Brasil, você vai ter uma queda enorme de produtividade. Tá? Entendo que isso principalmente afeta os empresários, eles não querem nem ouvir falar nisso. Aqui em Salvador, com Salvador, botou os canos, exportou tudo. É isso que eu estou falando aqui pro Emiliano. Ele está passando. Estão apresentando novas tecnologias de scan 3D, etc., tá, com redução expressiva de tempo. Tá? A gente ainda está querendo ver se essa tecnologia se ela funciona efetivamente. Tá? Para aí, como é que acontece? Você começa a apertar, principalmente via receita, a regulação dos terminais. Passa a obrigar os terminais a fazer a modernização dos scanners, tá? E melhor para fazer sem Receita Federal. Tá? Porque a Receita Federal pode falar assim, não, então parou todo mundo no canal cinza, não sei o que, sua produtividade vai cair de qualquer jeito. Nos terminais, nos grandes terminais de portos, por exemplo, Los Angeles, Beach, lá na Califórnia, cada porto tem dezenas de terminais até. Eles fazem os gates de uma maneira muito rápida que nem interfere na operação. A gente vai entrando e já vai fazendo. A questão é tecnologia e ampliação dos scanners. Eu acho que o caminho é esse. A ampliação da quantidade de scanners para fazer. O que a gente não pode efetivamente, principalmente, e aí assim, sem querer defender terminal de contêiner, o ponto é, a indústria brasileira, olhando para a economia, a indústria brasileira está sofrendo muito nos últimos, desde 91, está sofrendo com a concorrência estrangeira. Teve uma melhoria aí até entre 2005 e 2007, depois da crise passou a tomar pancada, e o principal veículo de exportação de produto industrializado é container, a não ser que seja carga geral solta de projetos, coisas que valem, são coisas maiores. Se a gente colocar um ônibus na saída de fiscalização 100% hoje, de inspeção 100%, a gente vai provocar um impacto na cadeia que vai bater lá na indústria. Essas coisas a gente tem que modular muito bem, porque no final das contas, quando a gente está falando de uma cadeia de exportação, é quase que a gente está falando de uma correia transportadora entre o parque industrial e o resto do mundo, sempre tem essa correia transportadora. Tem desde o despacho do caminhão, a entrada do porto, o embarque, a navegação e a entrega no outro país. E hoje a indústria brasileira está numa posição competitiva muito desfavorável. Então a gente tem que tomar cuidado com a regulação para não provocar maiores impactos. De qualquer forma, eu acho que essa é uma agenda que tem que ser uma agenda permanente, porque é uma agenda de segurança e segurança no sentido mais amplo, até envolvendo a questão criminal. Soberania, eu ia com menos. Não é que sai do jeito que quer exatamente, né? Porque quando você pega, aí você pega o transportador e ferra ele. Seja a Receita, seja a Polícia Federal.
Tá? Mas tudo bem, você não pega todo mundo. Mas, de vez em, mas quando você pega também, o cara se perde. O cara sabe que tem 70%, quando dá 10%, passa certo. Mas aí o cara joga no azar. Mas quando pega também, todos os roteiros dele ficam parados depois. Mas nunca pegaram ninguém? Na minha fala, eu falei sobre a questão do serviço da ponte, do TGS, lá do Pô de Aratu, que a conversa que teve dentro da CODEV é que a CEP mandou parar os procedimentos de recuperação da ponte esperando o arrendamento do Pier 1, que só vai acontecer lá para 2016, olha lá. O arrendamento, lá, quando eu entrei, a diretriz era essa, até porque tinha uma proposta de contrato emergencial para aquilo ali. Estava muito estranho, você conhece, você estava no conselho, você viu o debate. Tá? Eu tomei conhecimento que a Paranapanema e outros usuários estavam dispostos a doar para o porto da recuperação, tem uma semana, foi sexta-feira retrasada. Tá? Já comuniquei para o César que tem isso aí, que a gente vai ter que apaziguar os ânimos, vamos chamar assim, lá na diretoria, para analisar isso aí com frieza. Porque como doação, aí dá para trabalhar. É como doação. Como doação dá para trabalhar. Eu tomei conhecimento que eu fiz uma reunião com os usuários do Porto, não só o Paulo Vila, mas foram 10 ou 12 representantes dos usuários, aí que colocaram essa proposta na mesa. Então isso aí a gente vai trabalhar e procurar pacificar lá dentro da CODEV, porque sabe que não é fácil, para que a gente possa ter uma solução desse tipo, porque efetivamente, na hora que, como é que está o cronograma? Na hora que o TCU sair de cima do bloco 1, a gente vai colocar a nova consulta do bloco 2. Quando é que o TCU vai sair de cima? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Dentro do quadro que eu coloquei aqui, que o negócio contaminou o político, adoraria tirar de lá no início de agosto. Não existe motivo técnico para não tirar de lá no início de agosto. Vai estar uma tremenda guerrilha. Então, a consulta pública entra no momento que for lançado o edital. O edital ele pode, 15 dias depois do TCU der o sinal verde, a gente tem condição de colocar o edital. Mas, já que apareceu uma proposta de fazer por doação, a gente já vai começar a meter ficha nisso, porque efetivamente eu estou sem o controle desse processo, do processo externo, inclusive ao governo, está no Legislativo. O Tribunal de Contas é um órgão de assessoramento legislativo. Então a gente vai tocar as fichas nisso para ter possibilidade de redução da demurge, que era a uma vergonha. E a reportagem da privatização de Ilhéus? Eu já falei. Já falei. Ministro, Vitória, construção do porto. Pô, de água profunda. Sabe quanto custa o pô de água profunda? Sabe quanto custa? 5 bilhões. Sem ter grupos imediatamente interessados na construção do pô de água profunda, não tem como realizar. O governo não tem como colocar 5 bilhões no pô de água profunda. O que a gente... Qual é o encaminhamento? O projeto vem com uma série de defeitos. O Thiago, você deve ter ouvido falar do Thiago Correia, ele é inclusive o presidente lá do Conselho de Administração da CODEV. Ele terminou uma razoada agora do que tem que ser ajustado naquele projeto para efetivamente a gente fazer uma discussão, inclusive de faseamento. Porque na forma como está, o investimento upfront de 5 bi. A CEP não tem isso, o governo federal não tem como colocar isso agora, muito claramente. Então, ou se a gente discutir o faseamento a partir de todo o esforço articulado de acesso, que não é simples, e atração de interessados, ou a gente fica realmente numa situação complicada. E tem que adequar o projeto também para o projeto permitir algum faseamento. E do jeito que está, é a construção de uma vez por todas. E... Muito sinceramente. Ministro, me permite. Ministro, me permite o seguinte, me incomodar mais um minuto. Quando eu fui fazer a minha fala, meu amigo Mário Teixeira me fez uma provocação a respeito do Porto de Rocha. Nós temos se incomodado muito e muitas inverdades têm sido dito na imprensa, dizendo que o governo brasileiro iria financiar o Porto de Rocha para fazer concorrência com o Porto do Rio Grande. Nós já temos eu tenho conhecimento já que a CEP já colocou, vários, os superintendentes do Porto também
do Porto do Rio Grande já colocou, que é em verdade isso, e eu gostaria que o senhor colocasse, que muitos companheiros estão gravando, queria que o senhor colocasse de forma oficial para acabar com isso, porque é o seguinte, manter em companhia, vir empregando isso, e a gente sabe que é uma agenda política. Por quê? Porque nós temos a eleição da presidenta Dilma, os caras querem jogar contra o patrimônio. Então, eu brinquei com o negócio do Porto de Rocha, mas eu vou falar sério agora. O governo uruguaio tem essa intenção de construir um porto de águas profundas há pelo menos 30 anos. Os primeiros passos para uma discussão com o Brasil sobre o porto aconteceram, se não me engano, em 1996. Houve uma conversa lá na época do governo Fernando Henrique, quando Eliseu Padilha era o ministro dos Transportes, houve todo um contato, um falatório, vocês fez não sei o quê. Essa conversa morreu, reapareceu o presidente Mujica pedindo apoio para esse empreendimento que o governo uruguaio pretende fazer, e como um país soberano e amigo, a gente compreende. A gente está querendo fazer portos em vários lugares. Governos estaduais estão pretendendo, vem toda hora a SEG pedindo portos em diferentes lugares. É claro que o Uruguai, que é um país pequeno, ele vai procurar apoio entre seus países amigos, ele no Mercosul, para uma coisa desse tipo. O que existe hoje de concreto? Foi desenvolvido por eles, junto com um grupo espanhol, um projeto referencial, que dá principalmente a característica graneleira ao porto, por conta do aproveitamento, pelo que me foi narrado, de algumas minas de ferro que existem no Uruguai. Aliás, o Disseu está querendo puxar lá para Rio Grande. E container, a conversa que eu tive, inclusive com o terminal de container de Montevidéu, é de que não vai rolar. Inclusive os operadores de container de Montevidéu nem se passaram com essa discussão do Porto de Rocha, que é uma empresa multinacional grande. Eu esqueci aqui o nome agora, se não me engano, Huntington, pode ser, alguma coisa assim. Então, essa ameaça ao litoral brasileiro, e às cargas do litoral brasileiro, aos portos brasileiros, é uma ameaça simplesmente repercutindo algo que a imprensa da direita e os nossos segmentos mais conservadores aproveitaram para bater, que foi o Porto de Muriel, que eu acho que foi um tremendo negócio para o Brasil. Ter esse contato com o povo para poder incentivar a modernização de Cuba, financiando a construção de um porto importante, numa economia que está num processo de transição importante, que nós seremos parceiros privilegiados. Não tem problema nenhum no BNDES financiar negócios de empresas brasileiras fora, principalmente em países amigos. No caso do Porto de Rocha, não existe consulta no BNDES sobre assuntos. Então essa história, que o BNDES vai financiar um porto, sei lá das quantas, para o BNDES financiar o governo de outro país, o rito é um rito prolongado, ele não começa no BNDES, começa com um pedido do país ao governo brasileiro para que se examine numa das câmaras da CAMEX, num dos grupos da CAMEX, para ser examinado pelo Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Casa Civil, o Ministério, o MIDIC, entre outros, o projeto e depois os valores. E não tem nesse sistema nenhum protocolo, nenhum pedido feito. O que foi solicitado à SEC que fosse feito? Fosse feito uma verificação de qual um double check do projeto que os espanhóis fizeram, basicamente isso. Quem fez foi o domínio para analisar a questão, basicamente, do que era requisito hidrológico para dragagem nessa área. E, assim, o negócio é bastante audacioso. Você dragar de uma profundidade de 10 para 25 metros. Então, só a dragagem aí é uma fábula de dinheiro.
Depois, será que a diabo da mina de ferro sustenta um porto daquele tamanho? É outra pergunta. E a última de todas é a seguinte: para trazer cargas do centro-oeste brasileiro para esse porto, que era uma coisa que também era falada, a gente tem que trazer via hidrovia do Paraguai e passando pelo Rio da Prata. Todo mundo que faz navegação no Rio da Prata sabe que os argentinos estão fazendo por lá. Então, assim, e o mais engraçado de tudo, tá? Você vai sair de uma parte de navegação interna e, por mar aberto, levar barcaça para o Pô de Rocha. Tá? Mais esquisito ainda. Então, assim, entendo a pretensão do Uruguai de ter um porto importante. Eu acho que a gente, né, numa eventual discussão que venha a ter, a gente tem que falar de acordo de cabotagem, tá? Para eles aderirem ao acordo de cabotagem do Mercosul. Claro. Tá? E com isso, se um dia viesse viabilizar esse porto, com ou sem financiamento do BNDES, que eu repito, tá? Hoje não está na pauta, o BNDES não tem, tá? Ele não foi provocado a analisar nenhum projeto, tá, de porto no Uruguai. Se vier a ter no futuro, tá, aí a gente discute em condições regulatórias isonômicas. Tá? E aí, paciência, vamos competir com os uruguaios também. Tá? Em pé de igualdade. Aí aumentar o calado do Porto do Rio Grande, isso que nós temos que fazer. Mas não tem nem discussão não tem nem estudo de viabilidade econômica desse porto ainda. Não tem. Aí o Mantelli e todo aquele que Qual é o papel do Mantelli? a essa política de oportunista, fica dizendo, por isso eu pedi para o senhor fazer esse esclarecimento, porque aqui está todos os portos do Brasil, para ficar claro que é uma pura mentira por parte da BTP. Pessoal, é o seguinte, eu não sei se estou pedindo palavra aí, mas de repente... Obrigado. Não, só para esclarecer. Só uma coisinha importante, a gente não vê o ministro toda hora. Não, mas tem outro que pediu na tua frente aqui, ó. Bem rapidinho, bem rapidinho. É em tempo, é em tempo. Ministro, aproveitando a oportunidade, veja o que o senhor pode fazer por nós em relação ao Porto do Recife. No gestor de área operacional, do CAI 0 ao 6. No entanto, a melhor área de uma dinâmica melhor para a operação portuária, que é o CAI 2, com sua área contígua ao CAI, que é o pátio, ela foi ocupada por uma empresa Navalmar. Aí, nada contra a empresa não, mas que pegar uma área, que é o coração da área que restou como operacional, e tornar essa área como armazenamento de mercadoria, é contraditório às operações portuárias. Então, e dois armazéns que restaram, um desses armazéns também foi ocupado, cedido a essa empresa, que está sendo subutilizado. Então, foi feito um contrato lá, eu não sei esclarecer de que forma, mas nada contra a empresa, que ela funcione. Agora, uma área que é necessária à operação portuária está sendo usada como armazenamento de mercadoria, não tem nada a ver com relação à operação portuária. Vê se o senhor pode fazer alguma coisa para nos ajudar nesse sentido. Ele encontra uma outra área para armazenar a carga dele e deixa a área contígua ao cais, que é a melhor área que a gente tem, deixar livre para dar dinâmica nas diversas operações portuárias, inclusive dos demais operadores portuários. Está travando essa operação. Mas essa função é dele, né? A função de garantir a melhor operação lá no porto, o Recife é delegado. Né? O Márcio Stefani é responsável pelos portos de Pernambuco, Recife e Suárez. Tá? Secretário de Desenvolvimento. O secretário de Desenvolvimento, que é presidente ele também é presidente do Porto. Não, presidente do SUAP ele é. Tá? O ponto ali é o seguinte. Recife é outro presidente. Recife é outro presidente. O ponto ali é o seguinte. Tá? O administrador, o gestor, tá? Principalmente esse Porto sendo delegado, tá? Ele tem que zelar por essas coisas. A gente pode ajudar a chamar a atenção. Agora, a carga de vocês tem que ser para cima dele. Tá? Mas nos ajude nisso aí. Pessoal, é o seguinte, veja bem, nós não poderíamos abrir mais aqui inscrição, porque na verdade nós demos chance para todo mundo falar. Tá certo, Mário. Então é o seguinte, nós temos mais dois. É o Rui e mais um companheiro. Mais dois companheiros.
Não, é só para aproveitar. É só um forte